Tá vendo essa casa aqui, ó? Eu morava aqui, ó. Foi aqui que Deus me deu a visão de tudo que eu estou vivendo hoje. Foi aqui que eu fui despejado, aqui que eu morava, que eu não aguentei pagar R$1.000 de aluguel. Fala, galera, e aí, tudo bem? Galera, eu voltei no tempo agora. 10 anos se passaram. E eu tô aqui exatamente onde que eu morava há 10 anos atrás. Tá vendo essa casa aqui, ó? Casa que tá cinza, né? Ali em cima tem até uma parede fechada ali, que fecharam com um lajota, tudo. Eu morava aqui, ó. Foi aqui que Deus me deu a visão de tudo que eu estou vivendo hoje. Foi aqui que eu fui despejado, aqui que eu morava, que eu não aguentei pagar R$1.000 de aluguel. Lá em cima tem um terraço. Tá muito diferente essa rua nem era calçada na época. E eu tô aqui em Vitória, vim aqui passar as férias aqui no interior do Espírito Santo. E aí Deus colocou no meu coração de eu vir aqui na rua fazer esse vídeo. Há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, eu morava aqui, aprendi demais, vivi uma vida aqui maravilhosa. Foi uma vida de 2 anos aqui no Espírito Santo, de muito, mas muito ensinamento. Um tempo de Deus na minha vida. E o tempo aonde que eu estava num deserto e aonde que eu vi claramente Deus me dar a visão de tudo que eu estou vivendo hoje. Sabe aquela ideia inacreditável? Sabe aquela visão que Deus, não sei se você já passou por isso, mas algo maluco, impossível de acontecer. Incalculável, assim, algo que você não poderia jamais alcançar pensando no dia de hoje. E isso é o que eu vivi nessa casa. Mas Deus me deu a visão de tudo que eu estou vivendo aqui hoje. E eu alcancei todas as minhas metas, todos os meus objetivos. Eu lembro que um dos sonhos que eu tinha, além de números, né, além de ter uma vida boa, era poder ter vários amigos meus trabalhando comigo. E hoje eu tenho vários amigos trabalhando comigo, sendo sócio, ganhando dinheiro junto, né? Metas aí de números assim inalcançáveis que Deus me deu aqui nesse local eu tô vivendo hoje. Agora você imagina você passando necessidade, recebendo cesta básica, sendo ajudado por outras pessoas e tendo que ser despejado, você sonhar e ter uma visão de algo tão grande assim. Só Deus mesmo. E hoje eu tô aqui, né, relembrando, e eu quero contar pra vocês. Eu vim aqui só fazer esse videozinho, mostrar aqui, ó, bairro Alvorada, aqui em Vila Velha, Espírito Santo. E aqui foi onde que tudo começou. Bora lá comigo então? Vou descer aqui. Eu não sei se vocês lembram no vídeo do golzinho que eu tô descendo. É nessa rua aqui. Eu vou descer ela aqui agora e a gente vai conversando. E o vídeo onde eu gravei, no desenho da plataforma lá, da Sexmart, de indicação e tal, foi nesse terraço aqui. Bora lá então? Galera, que lembrança, que momento incrível aqui nessa rua, viu? Foi um deserto, foi um momento que enquanto eu tava aqui foi um tempo muito difícil para mim, mas eu aprendi demais. O que eu precisava aprender aqui, o que Deus usou esse local, os meus amigos, as pessoas que moravam aqui para mim poder me ensinar, me trouxe aonde que eu estou hoje. Sem isso, seria impossível eu alcançar qualquer coisa. Vocês lembram um vídeo que eu tenho dando golzinho nessa rua, na bateção? Eu saía daqui com aquela visão, gente. Falando de visão, coragem e competência. Muitas pessoas acham que uma pessoa que é empreendedora é aquela que tem muitas ideias, mas não adianta se ela não tiver visão, coragem e competência. Imagina um cara quebrado, devendo 50 mil, sendo despejado, saindo aqui falando sobre isso. Mas pode parecer hipocrisia, mas era visão, era enxergar algo tão grande, que é o que eu tô vivendo hoje. E eu vou contar para quem ainda não conhece, né, para quem tá tendo acesso a esse vídeo a primeira vez. Aqui em Vila Velha, eu vim para cá para montar um escritório, né, de venda de proteção. Só que tudo deu errado. A partir do momento que eu pisei aqui em outubro de 2014, a empresa mudou de nome, fez uma picaretagem lá, queria que a gente ficasse, mas a gente falou que a gente não ia ficar porque a gente viu que eles não eram corretos, né? Essa empresa que eu vim pra cá. E aí, em novembro, né? Aconteceu essa situação, saímos fora, fomos levando nossa base todinha para uma outra empresa. E aí, nessa outra empresa, trabalhamos mais 6 meses. Isso já era em 2015. Transferi minha base todinha, que era dessa primeira empresa de proteção veicular. E a outra empresa foi lá e me deu uma pernada também. Deu 6 meses depois. O que é o mais louco disso tudo? Você pode falar, nossa, cara, que desgraça, né, de situação. Galera, hoje eu sou grato por cada um desses momentos. Na hora não, na hora eu
fiquei um bicho, né? Queria acabar com o pessoal. Mas depois eu entendi que tudo que eu estou vivendo hoje é porque eu precisava viver para chegar onde que eu estou hoje. Porque não era ali que Deus queria que eu ficasse, entendeu? Deus queria que eu aprendesse algo a mais. Então ele permitiu todas essas coisas. E foi legal que eu comecei a entender algumas coisas de venda pela internet nesse momento que eu tava aqui nesse bairro. E eu comecei a pesquisar, né, sobre vender como afiliado, sobre como ganhar dinheiro através da venda com link e subir anúncio no Facebook. Eu lembro que eu comprei um curso da Camila Porto, eu e mais 2 amigos, dividido, né? 3, porque a gente não aguentava pagar cada um sozinho, então a gente resolveu dividir em 3. E eu comi aquele curso. E logo que ela ensinava a vender pela internet, fazer anúncios pela internet, foi quando a Uber estava vindo aqui para o Espírito Santo. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer o lançamento, né, da Uber. Então eu tinha um link de indicação, né? Nesse link de indicação eu coloquei ele no site, coloquei um anúncio lá no Facebook que era vem dirigir para Uber ganhar até R$5.000 por mês. E aí com R$50 que eu não tinha, eu subi esse anúncio e no primeiro dia gerou R$12.800 de comissão, 3 dias mais de 50 mil. E aí foi o grande boom, gente. Aí foi o grande virada de chave mesmo, algo que assim, eu falei, caraca, eu descobri um negócio incrível, eu tive uma visão de algo gigantesco. E mesmo eu vivendo ali naqueles momentos difíceis, né, eu não desisti. Entendeu? Eu não desisti, meu pai não deixou, né, eu desistir. E o mais incrível, eu falei, cara, o dia que eu pegar isso daqui, levar para proteção veicular, levar para esse mercado que eu gosto muito, mas eu tomei essas pernadas, cara, algo muito grande vai acontecer. E era simplesmente, gente, uma visão maluca. Só que aí, o que eu entendi nesse processo todo de Deus comigo? Como Deus queria tratar o meu coração, porque eu era um cara muito orgulhoso, muito cheio de mim mesmo, de ego e tal, Deus usou todas essas situações, todas essas pessoas. E eu lembrei de um cara, né, que era um cara que tinha me falado uns negócios assim, que pra ele não importava números, que pra ele não importava ser o maior, desde que o cliente dele estivesse sendo bem atendido e que ele tivesse a tranquilidade que o cliente dele ia receber. E esse cara me marcou. Eu oro pra Deus e falo com Deus, Deus, o que eu faço nesse momento? Eu não quero mais seguir a minha vontade, eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito. Eu quero depender de você. E aí Deus me lembra desse cara. Quando ele me lembra dele, eu falo, não, isso daí deve ser coisa da minha cabeça. Não vou cair nessa não, doideira. O que eu simplesmente faço? Provo Deus e falo assim, Deus, então tá bom. Se é pra esse cara que é pra mim montar a operação de vendas, levar todo esse meu conhecimento, toda essa experiência, você me dá um sinal. Eu vou ligar pra ele, vou pedir R$10.000 emprestado, vou falar com ele tudo o que aconteceu, que eu tô quebrado aqui no Espírito Santo e que eu quero montar um escritório de vendas dele lá no Paraná. E aí, gente, a história com a Protealto começa a partir desse momento, que eu ligo para o Marcelo fala comigo que sentiu de me ajudar, e aí a gente começa a partir desse momento construir uma história. Mas eu começo essa operação lá no Paraná. Eu não falei nada com ele sobre venda online, o que eu ia fazer, acontecer e tal, e montei o escritório de vendas. Nesse escritório de vendas a gente passou 6 meses ali, explodimos de vender no externo, né, na venda ali porta a porta ali e tal, abordando, prospectando caminhoneiros. E aí, início de março, a gente começa a primeira operação de venda online, né? Com essa visão do que eu tinha aprendido aqui com o negócio da Uber. Aí eu contrato uma menina, essa menina é nossa primeira vendedora. Essa vendedora, a Júlia, ela nunca tinha vendido proteção na vida. E todos os caras que a gente tinha lá, os 2 sócios meus do escritório, o sócio do meu sócio, nenhum deles acreditou no projeto. Todos eles falaram que não ia dar certo. Não, onde já se viu e tal, vender pela internet, caminhoneiro não tem nem celular direito e tal, tudo xing-ling. Você tá maluco, esse trem não vai dar certo, esse trem vai quebrar, tô fora. E aí a gente monta a operação e começa somente eu e o Marcelo. Gente, essa Júlia, essa nossa primeira vendedora, ela fez 12 contratos no primeiro mês. A gente levava em torno de 6 meses para um vendedor bom na rua fazer 12 contratos. Ela fez em 30 dias. Eu gerava o lead, subia o anúncio na internet, o lead caía na mão dela, ela ligava, fazia a venda. Eu lembro que até hoje eu gerei com R$600 em anúncio, gerei 300 leads. Hoje é algo impossível, né? Hoje esse mesmo lead custa aí 30, 70, depende muito da campanha que você faz e o modo Zuckerberg. Mas tudo começou assim, gente. Tudo começou de uma visão, de algo, de um momento que eu estava passando difícil, quebrado. Deus vai lá e faz isso comigo. Para todo mundo que eu falava era uma ideia maluca, para todo mundo que eu falava não ia dar certo, mas eu tinha convicção. E é massa porque tem uma palavra e
E exatamente no dia de hoje eu vi ela num quadro na casa da minha avó. Olha como que Deus vai falando com a gente em sinais, né? Esse quadro tava lá escrito que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai mandar uma montanha sair daqui para lá e ela vai. Gente, olha isso. Eu simplesmente tive uma visão e tive fé. E lógico, eu fiz a minha parte, trabalhei pra caramba, acreditei, arrisquei. Mas fui, dei o primeiro passo. Meu primeiro passo já era um exemplo de fé. E foi algo assim que mudou, gente, totalmente a minha história, a história de vários amigos, a história da minha família, entendeu? Gente, simplesmente por causa de uma visão. E o Flávio fala um negócio muito massa, né? Que visão vale mais do que poder. Então, é algo assim que começou a partir dessa venda, a gente começou a arrebentar de vender, depois a gente teve que, né, num segundo momento nós quase quebramos porque a venda gerava pra gente uma despesa que era a vistoria dos veículos, né, e a gente, por mais que a gente vendia muito, a gente tinha muito mais prejuízo do que lucro. E aí a partir desse momento Deus, no finalzinho de 2017, Deus lá me deu a visão do aplicativo de auto-vistoria. Ideia maluca, até hoje, gente, eu fico às vezes raciocinando. A gente fazia essa vistoria, né, através de empresas de vistoria, e custava em torno de R$300 em média cada caminhão para fazer a vistoria. E o tanto de caminhão que dava prejuízo pra gente era absurdo. Então, por mais que a gente vendia muito, a gente tinha muito prejuízo. E aí meu sócio um dia chega e fala comigo assim: fecha essa operação, não vai dar certo. Eu lembro que eu fiquei muito para baixo. Eu falei, caraca, eu cheguei até aqui, Deus fez isso tudo e agora não vai dar certo, e agora eu vou ter que simplesmente parar com tudo, acabar com tudo e não vai dar certo? Gente, que loucura, que loucura. Nesse momento, Deus vai lá e me dá uma visão, e eu lembro exatamente a época porque o LX, ele lançou a tal da geolocalização. Primeira vez que um aplicativo no Brasil tinha geolocalização, e dentro dessa geolocalização a gente ainda tinha a questão do não poder anexar foto, só podia tirar a foto. Galera, o que foi mais surreal nisso tudo? Deus me mostrou a visão, passo a passo do aplicativo, como que ele ia funcionar. Eu levo isso pro Marcelo da Proteal, ele leva pro presidente. O presidente nessa época já era um cara que me odiava porque eu consegui fazer um número de vendas absurdo, coisa que ele não conseguiu a vida inteira, eu consegui fazer em um ano. Entendeu? Mais resultado que ele, e aí ele não aprovou, ele falou que não aceitaria por raiva mesmo, por inveja. E meu sócio, ele vira pro meu sócio e fala assim: você quer acreditar nesse quebrado aí, nesse gordinho quebrado aí, desse golzinho velho? Você vai lá e investe todo o seu patrimônio nele, você coloca todo o seu risco e tal, porque sabia que ele ia fazer. E aí ele traz isso pra mim e ele fala: Felipe, se eu não fizer isso, eu nunca vou saber se esse trem vai dar certo. Eu acho que esse trem vai dar certo. E aí ele acredita e a gente começa esse aplicativo. Janeiro de 2018 a gente vai lá e lança esse aplicativo e as vendas elas aumentam 300%, porque você imagina comigo, eu vou fazer a venda do carro, eu tenho que fazer vistoria, tenho que fazer um monte de coisa, demora um monte de dias, e aí no final o cara acaba esfriando a venda. Agora, quando eu faço isso, acabou, gente, acabou o problema, porque a venda acontece ali na hora, eu já mando o link pro cara, o cara já faz a vistoria naquela hora. Galera, é surreal o poder da visão, o poder de quando Deus fala com você e você tá simples ali para você poder ouvir e obedecer a Deus. E foi assim que a nossa história começou e a gente começou a explodir de vender. Só que não foi fácil, olha para você ver o tanto de barreira. Nesse momento desse aplicativo, meu sócio teve que colocar tudo em risco, todo o negócio dele. E se ele não tivesse acreditado, se ele não tivesse provado a Deus aqui, nesse momento, morando aqui nesse local, provado a Deus e tido o discernimento, eu não teria ido atrás dele e ele não teria acreditado em mim e a gente não teria construído o que a gente construiu juntos. Então, esse é o poder da obediência, da fé, da visão. Como que Deus pode transformar a vida de uma pessoa simplesmente por fé. Eu fico muito grato, né, a Deus por ter me dado essa visão. Hoje, né, eu tenho vários negócios, vários vendedores e ajudo várias pessoas e essa é a minha grande missão e conto isso. Tá? Que há 10 anos atrás tudo começou assim, de uma forma simples, né? Vocês viram ali onde que eu morava, muito massa mesmo. Eu acho que todos vocês têm que começar a gravar a vida de vocês hoje, a situação que vocês estão vivendo hoje, porque quando vocês acertarem, quando você conseguir ter essa virada de chave, ninguém vai acreditar, entendeu? Vai ficar somente uma historinha. Agora quando você já registra, e Deus foi muito doido, porque ele falou comigo assim, doido não, né? Mas as coisas de Deus é louca, né? Então, se as coisas de Deus é louca, as pessoas vão chamar Deus de maluco, né? Mas assim, algo muito sobrenatural, gente. Sobrenatural que Deus pode fazer
na nossa vida, simplesmente por a gente acreditar, simplesmente por a gente dar o nosso passo. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você tem uma história também com Deus, né, de superação, de algo que Deus mandou você fazer, que poderia ser algo maluco para as pessoas, coloque aqui nos comentários a sua história. Ela pode mudar vidas, ela pode de fato trazer um choque mesmo nas pessoas, beleza? Então é isso aí, um grande abraço e até mais!